E agora a saúde. O alerta contra o sarampo continua em todo o estado de São Paulo, não é diferente aqui em Marília, onde já tivemos 2 casos importados de pacientes que contraíram a doença em outro lugar e vieram aqui para Marília. A preocupação por isso, a tentativa do bloqueio da saúde, porque sarampo é uma doença altamente contagiosa. Por isso, o momento é de alerta da população e a vacina é a melhor forma de prevenção. Confira. Edson veio logo cedo com o filho Rafael, de 10 anos, conferir se a caderneta de vacinação estava em dia. A situação dele está normal, ele tomou as 3 doses e não precisa do reforço. Mas nem todos são assim. E a falta de vacinação tem contribuído para a volta de doenças já erradicadas no Brasil. O país já teve o certificado de território livre do sarampo e agora vive um surto da doença. São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia têm registrado um aumento no número de casos confirmados. Nesses estados, diversas ações estão sendo feitas para interromper a cadeia de transmissão. Em São Paulo, por exemplo, foram montados postos volantes em locais de grande circulação, como as estações de metrô e trem. A recomendação do Ministério da Saúde é para que crianças de 6 meses a menores de 1 ano que forem para um dos 43 municípios que apresentam o surto de sarampo sejam vacinadas pelo menos 15 dias antes da viagem. Essa dose não substitui o calendário nacional de vacinação da criança. Quando essa criança fizer 12 meses, ela vai ter que fazer uma nova dose com intervalo mínimo de 30 dias entre essa dose não válida e a dose da rotina. O sarampo pode deixar sequelas como cegueira e retardo no crescimento e até matar. Quando você não vacina a sua criança, você gera um risco não só para a sua família, mas para toda a comunidade em volta, e isso gera custo também para o Estado importante, custo no sentido de internações, de óbitos e de mais utilização de vacina desnecessariamente. Aqui em Marília, procurar a unidade de saúde mais próxima. E atenção, também alerta contra o câncer de pulmão. As mulheres cada vez mais tendo a doença. Aliás, estamos no mês de agosto. É o agosto laranja. Alerta contra o câncer de pulmão. É preciso levar informação à população. E é o que você confere aqui no quadro. Veja. Hoje vamos conversar sobre câncer de pulmão, que é um dos tipos de câncer mais comum tanto em homens como em mulheres e que infelizmente é uma das maiores causas de mortalidade por câncer no Brasil e no mundo. A grande maioria dos casos é causado pelo tabagismo e hoje, felizmente, no Brasil, menos de 15% das pessoas fumam, então com isso a gente espera que nos próximos 20 a 30 anos essas taxas de incidência e de mortalidade comecem a diminuir. Mas enquanto isso não acontece, nós precisamos conversar um pouco sobre o que o câncer de pulmão gera de sintomas, como a gente pode detectar a doença precocemente e como a gente pode tratar o câncer de pulmão nos pacientes que ainda vão ter a doença nos próximos 10 a 20 anos. Até alguns anos atrás nós não tínhamos bons métodos de rastreamento para tentar fazer detecção precoce antes dos pacientes terem sintomas, como temos hoje, por exemplo, mamografia para câncer de mama ou Papa Nicolau para câncer cervical, câncer de colo de útero, mas felizmente nos últimos anos aprendemos que para câncer de pulmão, especialmente para pacientes que fumam muito e que têm mais de 55 anos, hoje temos a opção de usar tomografias computadorizadas de baixa dose de radiação. Essas tomografias nos ajudam a detectar o câncer de pulmão de uma maneira mais precoce, em estágios iniciais, quando a cirurgia é uma opção adequada de tratamento e podemos chegar a ter 80% de cura desses pacientes. Como forma de comparação, quando encontramos a doença da maneira usual, quando os pacientes se apresentam com sintoma, mesmo quando podemos fazer tratamentos curativos como radiação ou cirurgia, a chance de cura é de menos de 15%. Então, por isso, o rastreamento com tomografia de baixa dose de radiação é um método novo e extremamente importante no combate, no controle do câncer de pulmão. O que os pacientes com câncer de pulmão sentem? Por que eles vêm ver o médico e quais são as coisas que o público em geral deve se preocupar e saber que poderia ser um câncer de pulmão? Em geral, são sintomas relacionados ao órgão acometido.
Então podemos ter tosse quando o tumor acomete as vias aéreas que a gente chama de brônquios. Pode ser também às vezes falta de ar, se o câncer de pulmão causa o acúmulo de muito líquido na pleura, no espaço entre o pulmão e a parede do tórax, que a gente chama de derrame pleural. Ou outros sintomas, como perda de peso, tosse com sangue e uma série de outras dificuldades que pacientes podem ter. Por isso é extremamente importante qualquer paciente, não só para câncer de pulmão, mas para prevenção e diagnóstico de precoce de qualquer tipo de câncer, que qualquer sintoma que a gente tenha que seja duradouro, que persista por mais de 2 ou 3 semanas e que não desaparece, que a gente procure o médico para tentar fazer o diagnóstico precoce. Como a gente trata o câncer de pulmão hoje? Nós temos 3 modalidades principais de tratamento, que são a cirurgia, a radioterapia e os tratamentos que chamamos de sistêmicos, que são a quimioterapia, que são alguns tratamentos antigos, e os tratamentos alvos, que são tratamentos novos que temos nos últimos 5 a 10 anos. Como é que a gente define qual é o melhor tratamento para cada paciente? O primeiro passo é a gente fazer o diagnóstico correto da doença. A gente precisa tirar um pedaço, a gente chama de biópsia, do tumor, da lesão tumoral, para poder descobrir que tipo de câncer de pulmão é. Hoje temos 2 tipos grandes, câncer de pulmão pequenas células e não pequenas células, e o de não pequenas células, que são 80% dos casos, se subdivide em outros subtipos também. E cada subtipo hoje tem um tratamento um pouquinho diferente, que a gente individualiza para cada paciente. Depois que a gente sabe exatamente qual é o nome e o sobrenome do tumor, o tipo e o subtipo, a gente também pode fazer testes moleculares que nos ajudam a personalizar ainda mais esse tratamento. O outro passo, a outra etapa que a gente tem que fazer é o estadiamento, que são exames de imagem para a gente saber exatamente onde a doença está localizada. Se a doença está localizada somente no pulmão ou nos linfonodos adjacentes, tratamentos cirúrgicos podem levar à cura. Se o tumor, por exemplo, é pequeno e não acomete linfonodos, essas taxas de cura podem chegar a até 80%. Mas, infelizmente, é muito difícil encontrarmos pacientes nesse estágio, a menos que se faça uso dessa tomografia de baixa dose para rastreamento. Por isso a gente frisa a necessidade ou a disponibilidade desse tipo de exame hoje. Aqueles pacientes que têm doença mais avançada, mas que não se espalhou, não têm metástases em outros órgãos, podem ser tratados ainda com cirurgia ou com quimioterapia combinada com radiação para tentarmos chegar a uma cura. E nesse caso, temos uma chance de cura pequena, mas pelo menos é maior que 0. Seria uma chance entre 15% e 30%, dependendo do estágio, dependendo de quão avançada a doença está. Hoje, mesmo para pacientes que têm doença que já se espalhou, que já foi para outros órgãos, que os médicos chamamos de metástases, temos muitas opções de tratamento para controle do câncer de pulmão e para ajudar que pacientes vivam não só mais tempo, mas que vivam esse tempo com melhor qualidade de vida. Uma das grandes dificuldades que a gente tem hoje é essa percepção que as pessoas ainda têm que a quimioterapia no câncer de pulmão não é benéfica, o que não é correto. A quimioterapia no câncer de pulmão ajuda pacientes a viverem mais tempo e, mais importante que isso, ajuda os pacientes a viverem com melhor qualidade de vida. Hoje temos quimioterapias modernas que, juntas com tratamentos-alvo, ajudam que os pacientes possam viver alguns anos, dependendo do subtipo molecular que eles tenham, depois do diagnóstico. Por isso que é tão importante a gente fazer toda essa sequência de diagnóstico, descobrir que é um câncer de pulmão, selecionar ou determinar qual é o subtipo de câncer de pulmão e quais alterações moleculares o paciente tem. Com isso, podemos ajudar os nossos pacientes a individualizar e personalizar o seu tratamento e ajudar com que eles possam curar-se às vezes, mas sempre ter um tratamento que tenha essa atenção individualizada e apoio ao paciente e às suas famílias, para que eles possam viver o maior tempo possível com a melhor qualidade de vida. A doença é grave, por isso, uma data específica para levar informação à população. Agosto Laranja, mês de alerta ao câncer de pulmão. E ainda temos outros 2 destaques de preocupação na área da saúde. Em Marília, uma menina de 3 anos que morreu vítima de meningite bacteriana e o estoque de sangue que caiu em todo o estado de São Paulo, cerca de 70% nessa época de inverno. É uma realidade, a tecnologia cada vez mais presente no nosso dia a dia e não é diferente na hora de tratar do dinheiro.
Na entrega do texto que modifica a Previdência Social, o Rodrigo Maia elogiou a participação dos líderes dos partidos aliados durante a tramitação na Câmara. E com muito orgulho eu venho hoje aqui entregar ao Senado Federal a proposta da reforma da Previdência. Já estou até com saudade dos debates. Eu não sei nem se eu vou te entregar. Eu quero agradecer em nome do Senado da República. Eu divido com todos os senadores. Nós teremos uma missão agora de terminar o serviço iniciado pela Câmara. Apesar da descontração no gabinete da presidência do Senado, nos corredores a discussão já começou. Vamos agilizar, vamos tentar trabalhar num curto espaço de tempo, mas nós não vamos atropelar. O Senado precisa ter a sua autonomia. O governo tenta atropelar o debate e de forma muito rápida aprovar o mesmo texto que veio da Câmara. A Comissão de Constituição e Justiça já recebeu a proposta de emenda constitucional da reforma da Previdência. A CCJ é a primeira etapa de tramitação aqui no Senado. Depois o texto segue direto para o plenário. Para a aprovação, são necessários 49 dos 81 senadores votando a favor da matéria em 2 votações. Um cronograma básico, regimental, de 60 a 70 dias é mais do que suficiente para darmos tempo para os senadores debater, colocar as suas posições e votar com a sua consciência. A primeira reunião da CCJ foi convocada para a próxima quarta-feira. São 27 senadores titulares e 27 suplentes. A partir de hoje, os parlamentares já podem protocolar pedidos para audiências públicas. O senador Tasso Gereissati, relator da comissão, foi o primeiro da fila. Se tiver que mudar alguma coisa, tem que ser o mínimo possível a reforma que veio. Isso é minha opinião. Que veio da Câmara é boa. O ponto que eu considero e que é um consenso praticamente aqui dentro do Senado é a inclusão de estados e municípios numa PEC paralela. Nesta semana, o coordenador do Fórum Nacional de Governadores, Ibanez Rocha, do Distrito Federal, afirmou que os 27 membros da entidade apoiam a decisão de uma PEC paralela. Associações de prefeitos também já defenderam a medida. Para este professor de Direito, a proposta de incluir estados e municípios em uma reforma da Previdência feita a partir do Congresso Nacional é constitucional. Para uma PEC ser constitucional, ela teria que estar modificando aí uma cláusula pétrea, ou seja, alterando algo que não seria passível de alteração. Aí, agora o governo está com pressa, quer aprovar rapidamente, atenção, aprovar rapidamente no Senado a reforma previdenciária e já iniciar a votação da reforma tributária. Por isso que eu disse, cuidado com o seu dinheiro. Os destaques finais nesta edição. Setor de serviços tem pior queda mensal do ano. Bolsonaro confirma que pretende transferir a COAF para o Banco Central. Prejuízo com sonegação do ICMS de medicamentos passa de 1 milhão na região. Produção de motos cai 5% no mês de julho. Perda de renda castiga mais analfabetos, jovens e negros, de acordo com pesquisa. O INSS cria estratégia para agilizar a concessão de benefícios. Será que você está em mais esse lote de restituição do imposto de renda? A consulta já está liberada. O dinheiro estará já à sua disposição a partir do dia 15. Polícia Federal sufoca setor do PCC que gerenciava tráfico de drogas e lavagem de 7 milhões. E há alerta também para o PCC no Oeste Paulista. Também, governo quer acabar com deduções da saúde e educação no imposto de renda. Credores querem a família fora da gestão da Livraria Saraiva. E 2 destaques, mais uma vez confirmando que teremos neste sábado, das 8 da manhã até a 1 da tarde, no Fórum Eleitoral, Avenida Brasil, esquina com a Rua Paraná, o cadastramento biométrico. Só você, eleitor, comparecer, levar documento com foto, também comprovante de endereço e o título de eleitor. Cuidado para não deixar para a última hora. E a festa de Santa Clara, a padroeira da televisão, que vai acontecer neste final de semana. A parte religiosa
Teremos Santa Missa nesta sexta-feira, 7h, neste sábado, 7h, e também a Missa Solene de Santa Clara, no domingo, 9h30, Igreja de Santa Clara, ali no Jardim Paraty. E a parte social, a quermesse, inclusive com música local. Uma festa de integração, é a grande festa de Santa Clara, a padroeira da televisão. E falando-se na televisão, final de mais essa edição do 4 Notícias. Fique ligado aqui no 4, você tem a informação a qualquer momento. Até lá! Quatro Notícias. Oferecimento Unimar EAD. Tradição e qualidade ao seu alcance. Acesse unimar.br. Taust faz toda a diferença. E Menin Engenharia.